Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Doses de Saúde. Hoje nós vamos conversar com dois especialistas no assunto muito importante: autismo. Nós vamos conversar com dois autistas, especialistas nesse assunto. O Dr. Weber Abrão é mineiro de Tupaciguara, autista, advogado especialista em direitos dos autistas. Ele é mestre em História pela UFG, advogado formado pela UFA, especialista em LGPD e direitos das pessoas autistas. Inicia o doutorado em Filosofia também na UFA, agora em 2025, para continuar os estudos sobre o autismo. Já já nós vamos falar mais sobre o Dr. Weber. E a psicodramatista e neuropsicóloga Marília Parreira, que é neurodivergente com TDAH e dislexia. É um prazer enorme ter vocês dois aqui para a gente discutir esse assunto tão palpitante e importante. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Ô Weber, para começar, nossa, vamos tirar o doutor aqui, vamos Claro. bater papo. Como é que você descobriu que você é autista? Olhei, eu sempre soube, desde sempre, eu sempre soube que eu era estranho. O Uhum, pessoal me chamava de menino esquisito, menino perguntador e tal. E quando veio a pandemia, uhum, eu fiquei praticamente 2 meses de cama em do Covid. função da Covid. E aí eu aproveitei que isso já estava ecoando na minha cabeça, a preocupação da esquisitice, e fui estudar, fui ler. E logo depois que terminou a pandemia, eu comecei a me interessar por eventos que falavam a respeito Uhum, do autismo. E num desses eventos eu cheguei e conversei com o pessoal, um evento da Zeisa, a Zeisa Dojo, e lá eu conheci uma pessoa que me disse: você é autista. A sua esquisitice, vamos dizer assim, é o autismo, falou na lata, você na falou assim. lata. E aí eu procurei, né? Procurei. Te assustou, Weber? Não. Não, não. Essa é uma questão importante. Uhum. Eu vou falar sobre isso também. É porque não é nenhum bicho de sete cabeças Não, também, né? não é. Não é, mas pode virar. Sim. Mas, no fim das contas, eu fiz toda uma trajetória de investigação e de testes, né, com um psicopedagoga, com neuropsicóloga e, finalmente, com o diagnóstico do psiquiatra, eu constatei. Isso depois do diagnóstico do meu filho, que também é autista. Uhum. E nessa eu descobri que meu pai também era autista, fazendo as Sei, comparações e sei. tal. E então o diagnóstico mesmo foi em novembro de 2023, 2022, aliás, é muito recente. Sim. Mas eu posso dizer para você que, dependendo da forma como você se posiciona em relação ao diagnóstico, a sua vida melhora, sua vida muda muito e melhora muito também. Então eu acho fundamental, Deve dar uma certa tranquilidade, né, Weber? dar para os próximos, para os familiares e para os amigos, quando eu dava a notícia, eu ouvi muito assim: ah, agora muita coisa faz sentido. Ou então eu desconfiava que tinha alguma coisa nesse sentido. Uhum. É claro, quando você recebe uma notícia assim, de uma condição que você tem, você passa por todas aquelas fases do luto, né? Sim. Você nega, depois você se conforma, depois você aceita e assume. Hum. O problema é que tem muita gente que não consegue admitir para si e para os outros, porque às vezes fica parecendo que é uma doença, é um defeito, é um problema que vai te prejudicar. Eu dei uma palestra uma vez
No intervalo da palestra, veio um colega advogado conversar comigo. Ele disse assim: meu filho de 3 anos é autista. A gente chegou a essa conclusão fazendo todos os exames. Quando a minha família ficou sabendo, a minha família e a família da minha esposa, quando ficaram sabendo, pararam de visitar a gente. E ele falava isso chorando. Que ignorância. É ignorância. Então, é um dos pontos fundamentais para a gente falar a respeito do autismo, é isso. Como lidar com essa condição, não uma doença, mas uma condição do que a gente chama de neurodiversidade. Acho que isso é um ponto fundamental. Marília, você é neuropsicóloga e dramatista. Sim. Como é que é essa coisa de dramatista? O psicodrama, ela é uma abordagem, né? Que a gente tem na psicologia também, que, vamos dizer assim, E você é autista? eu não sou autista, mas eu sou um fenótipo ampliado. O que é o fenótipo ampliado? Tem muitas características, mas não fecha para autismo. Ah, sim. E a partir dessa, que eu fui identificando em toda a minha vivência, né? Porque o autismo chegou até a mim, primeiro através do Henrique, meu enteado. Sim. Que eu comecei a namorar o pai dele, eu não sabia que o Henrique era autista. E em um determinado momento, alguém da família me falou: você sabe que ele é? Não sei. Né? Eu estava saindo da faculdade também, na época, não tinha tido vivência. E aí, para mim, em alguns momentos, né, eu falo que nasce, às vezes, o diagnóstico e morre a criança. Mas, para mim, o Henrique continuou aquela criança e a gente continuou brincando, mesmo sabendo do diagnóstico dele. E aí, após o diagnóstico dele, o meu esposo fez a avaliação dele também. E aí, meu esposo também é autista. E aí, isso foi chegando para mim. Eu estava concluindo, na época, a minha pós em psicodrama. E aí, o psicodrama tem uma base que você traz algumas vivências, algumas dificuldades ali, né, do dia a dia, que a gente traz para o consultório. E uma das técnicas ali é trabalhar com cenas, né, trazer aquela às vezes a dificuldade, ou o que passou, né, a gente traz para o consultório com os objetos que a gente tem mesmo. Mais ou pra menos trabalhar. seria como um teatro, não? Mas o psicodrama iniciou com um teatro espontâneo. Ah, tá. Né? O Moreno trouxe ali as observações dele a partir de teatro, do teatro espontâneo. E aí ele foi percebendo que as falas impactavam, né? O teatro espontâneo traz um tema e vamos, a partir disso, espontaneamente fazendo esse teatro. E aí ele foi observando que algumas falas foi tendo impactos nos personagens. E aí nasce o psicodrama. Ô Weber, vivência autista, como é que é isso? Então, esse é um tema muito amplo, né? E que a gente pode sintetizar mais ou menos assim. As pesquisas sobre o autismo nasceram no final do século XIX, início do século XX, a partir do trabalho da psicanálise. Freud fala, o Eugen Bleuler, que foi um psicanalista que trabalhou próximo a Freud, é o cara que cria o próprio conceito de autismo, quando se investigava, na época, o que se chamava de esquizofrenia infantil. Então, durante muito tempo, a preocupação com os estudos sobre o autismo foram associadas à psicanálise, mas inicialmente a preocupação era com uma doença mental. Durante décadas, toda a discussão sobre o autismo foi associada a essa análise psicanalista. A partir dos anos 60, mais ou menos,
é que a medicina, né, através da psiquiatria, começa a discutir a questão. E aí há uma associação entre a psiquiatria e a indústria farmacêutica, no sentido de entender o autismo como uma doença. E o que a gente chama de discurso médico sobre o autismo ainda prevalece de uma forma muito intensa, inclusive com técnicas, com tecnologias associadas ao condicionamento do autista para que ele alcance ou atinja algum nível do que se espera que seja a normalidade social. Quando a gente hoje fala em vivência autista, nós estamos pensando que há mais ou menos uns 30 anos, autistas começaram a estudar o próprio fenômeno. Então, você tem hoje, dentro da medicina, dentro da psicanálise, dentro da psicologia social, dentro da sociologia, nós temos pesquisadores autistas desenvolvendo uma pesquisa que não é que rompe, nem que pretende romper com o discurso médico, mas que pretende oferecer alternativa teórica e alternativa de convivência social com os autistas. Então, quando a gente fala em vivência autista hoje, nós estamos falando de uma proposta que é a autenticidade autista. Pesquisas recentes, eu até escrevi um artigo sobre isso, não publiquei ainda. 2 grandes pesquisas feitas no Reino Unido, monitoradas, assessoradas por pesquisadores autistas. Uma pesquisa estuda o que a gente chama de camuflagem autista, que é a tentativa de imitar os comportamentos das pessoas não autistas para ter aceitação social. É a camuflagem. E é interessante que as mulheres fazem mais camuflagem do que os homens pela condição de ser mulher, de já ter uma situação de repressão cotidiana. Entendo. Então, uma é a camuflagem. A pessoa, desculpe se eu estou falando alguma bobagem, a pessoa às vezes se sente estigmatizada, de certa forma. De todas as formas. Então ela procura mudar aquele comportamento, imitar o comportamento de uma pessoa normal para conviver socialmente com mais tranquilidade. É a camuflagem. E a perspectiva dentro da pesquisa é a chamada autenticidade. O que é a autenticidade do autista? É ele poder se expressar da forma como ele é, sem precisar disfarçar. Então, o que a gente discute hoje, o que a gente fala hoje, e é objeto da minha pesquisa no doutorado, é exatamente isso. Como criar condições para que o autista seja autêntico, seja ele mesmo, sem precisar fazer de conta que não é. Então, por exemplo, a gente tem um negócio chamado hiperfoco. O autista tem hiperfocos. Essa conversa nossa aqui, por exemplo, é um hiperfoco nosso. Eu poderia ficar aqui com você, Orley, falando o dia inteiro sobre esse assunto. E eu sempre teria mais alguma coisa para falar. Mais argumento, né? Outra coisa que demonstra essa autenticidade, o STEAM, aquelas estereotipias que a gente faz, balançar as pernas, por exemplo. Eu era menino, ficava balançando as pernas e meu pai me mandava parar de balançar porque aquilo era muito estranho, aquilo era muito esquisito. Então, a vivência autista... É um sintoma de autismo? É uma característica. Eu não gosto muito da palavra sintoma, porque sintoma sugere doença. Sim. Então, até nisso há uma preocupação nossa. Por exemplo, quando você fala em comorbidades, eu também sou TDAH. Na linguagem médica, você fala comorbidade, ou seja, TDAH, doença concomitante. TDAH, o que é para o nosso pessoal entender? TDAH, a Marília fala melhor Marília. do que eu. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E os sintomas disso, como é que são? O que a pessoa transparece com TDAH? O TDAH, igual eu no início, comecei, fui lá na frente e voltei. Isso é uma característica, às vezes, de não ter uma fala linear.
pode acontecer, porque a velocidade que eu estou processando as informações nem sempre consegue acompanhar a minha fala. Então, eu vou lá na frente, na minha cabeça tá lá na frente. Eu tô falando uma coisa aqui, mas às vezes eu já tô pensando em outras coisas do que eu vou falar depois. Mas aí tem, às vezes, a impulsividade, por exemplo, no trânsito, né? Pessoas, geralmente, TDAHs, podem correr mais do que outras pessoas. E aí a gente hoje entende que essa velocidade que eu tô dirigindo ali, às vezes, o meu carro, tá equalizando a velocidade do processamento que tá o meu cérebro. Né? Isso também não deixa de ser uma característica. Mas características individuais não fecha diagnóstico. Sim. É importante falar isso. Então, não é porque às vezes eu dirijo mais rápido o meu carro que eu sou TDAH. Não significa isso. Uma outra característica que essa é minha, né? Acreditar que é possível fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E o resultado disso é sempre um só. Você não termina nada. Isso também é uma característica do TDAH. Começa muita coisa. Eu conheço tanta gente desse jeito. Muda, né? Pula de profissão em profissão. Parece que nada vai fazendo sentido. É isso. E aí, às vezes, eu tô hiperfocada, eu gasto toda a minha energia naquilo, e aí acabou a energia. E agora? O que eu vou fazer? Vou pular para outra coisa. Então, começa muita coisa e não conclui nada. Né? A bipolaridade, fala que o cara é bipolar, a fulana é bipolar, é um sintoma é uma característica de TDAH? O bipolar pode ser que tenha, às vezes, os dois diagnósticos, mas uma coisa não quer dizer nada. Não quer dizer, não. O autismo, ele tem graus. Sim. Não vou dizer de gravidade, de característica, né? E aparenta mais, tem mais dificuldades, tudo e tal. Existe esse ranking, vamos dizer assim? No TDAH? No autismo? No autismo. Tem os níveis de suporte, né? Então, tem o nível 1, que tem as suas dificuldades, e hoje, pela classe médica, alguns que não são, às vezes, especialistas em autismo, acaba desqualificando ali aquele nível 1, porque geralmente ele se comunica bem, ele vai para a vida, né? O que é o vai para a vida? Ele consegue formar, especializar, virar um doutor, né? Igual tá fazendo o Weber, fazendo doutorado, tem filhos, casa, mas tem toda uma dificuldade ali para conseguir tudo isso. E aí o nível 2 tem um pouco mais de dificuldade, impacta um pouco mais na comunicação social, geralmente. E o 3, ele pode chegar a não ser verbal, né? Um autista não verbal. Mas não é só essa característica. Várias outras, mas os graus de dificuldade que a pessoa vai tendo, né? Escalonando. Tem uma questão aí, Orley, que ela é também política. Eu pensando aqui do ponto de vista da sociologia ou da política, quando o DSM, que é o manual da Associação de Psiquiatria Americana, definiu os níveis, foi para tentar, lá em 2013, tentar unificar toda uma nomenclatura sobre o autismo que era muito ampla. Então, você tinha lá síndrome de Asperger, por exemplo, que hoje é chamada de nível 1 de suporte. Então, você tinha várias denominações que convergiram todas para o conceito de transtorno do espectro do autismo, TEA, como a gente fala. Mas dentro da comunidade autista, dentro hoje da comunidade dos pesquisadores autistas, há uma preocupação em relativizar a classificação de níveis 1, 2 e 3 de suporte por uma questão muito prática. Por exemplo, hoje no Brasil existe toda uma mobilização para que os chamados autistas de nível 1 não sejam beneficiados pela legislação de proteção às pessoas com deficiência. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão,
que estabelece, né, que não é nessa lei que se estabelece o autismo como deficiência, mas a Lei Brasileira de Inclusão define, do meu ponto de vista, duas questões fundamentais. Uma é a acessibilidade e a outra é a demonstração da necessidade do benefício da acessibilidade. Sim. Então, quando você vê diante de políticas públicas que não têm condições de atender a todos, e ao mesmo tempo você tem legislações de inclusão escolar, inclusão no mercado de trabalho, É uma vaga especial as no vagas, trânsito. as vagas específicas, né? Então, quando você tem uma legislação includente e a falta de política pública, e o argumento é sempre escorado na falta de verba ou na falta de gente qualificada, o resultado como é que é aquele ditado antigo? Casa onde não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Ou seja, então uma forma hoje de tentar resolver, de superar a política pública em confronto com a legislação de inclusão é tentar desqualificar os autistas nível 1. É verbal? Estudou? Tem família? Tem emprego? Então esse não precisa de nenhum tipo de benefício. Então, para tentar contornar isso, a comunidade autista hoje prefere dizer duas coisas. Primeiro, somos autistas, não importa o nível. E a segunda coisa, está demonstrado tecnicamente que um autista nível 1, dependendo da situação, ele pode ir ao nível 2. Vou te dar um exemplo meu. Outro dia, um dos meus cachorros sumiu, fugiu. Meu filho deixou o portão aberto, o cachorro saiu. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei sentado na minha cama, eu acho que por cerca de 1 hora, mais ou menos, sem saber o que fazer. Essa minha postura Mas de buscando ficar... alguma solução? Nenhuma. Eu não conseguia pensar. Nessa situação, sentado na cama por mais de 1 hora, sem conseguir pensar numa solução, eu estava no nível 2. Então, dependendo da circunstância, a gente muda de nível. E o 1 pode chegar ao 3 também. O 1 pode chegar ao 3. Sim. O 3, como é que é? Às vezes ficar não verbal, dependendo da crise, ele pode destruir a casa, vamos dizer assim, né? Quebrar coisas, ou ficar desligado, né? Que a gente chama de shutdown. Desliga, e aí até se organizar o organismo e entendendo que não está em risco, ele vai voltando. Ele mesmo, assim, por conta própria, ou não? Às vezes sozinho não consegue. Sozinho, não. Uma criança, como é que se detecta? Dá para detectar se a criança é autista ou não, com 1 ano, 2 anos, 3 anos? Sim. Quais os sintomas principais? É o estereótipo, né? Que muitas pessoas, e aí a gente vai conversando, eu vou lembrando das vivências dos meus pacientes, se você não tem a estereotipia, que é o que está todo mundo vendo, então você não é autista. Muitas vezes as pessoas trazem isso. Então, o que é de estereótipo? Às vezes andar na ponta dos pés, em determinadas texturas, seletividade alimentar,
né? 1 ano a criança já está Como é que é comendo. andando na ponta dos pés? Como assim? Fica andando na ponta dos pés mesmo, só com os dedos do pé tocando no chão. Tem dificuldade de colocar o calcanhar no chão. Independente do solo. Independente do solo. Pode e aí ser. tem texturas que não dá. Então, por exemplo, tem crianças que não conseguem com a textura da grama. Tem dificuldade quando a grama toca ali, ele pode entrar numa crise, ele pode desligar, ou a famosa birra, né? Não é birra, porque se você tirar aquela criança, por exemplo, da grama e colocar numa textura lisa, ele vai continuar na crise, porque ele desregulou. Areia também acontece. Areia acontece, a terra, ou a terra seca ou molhada. Às vezes tem crianças que ele adora mexer na terra molhada, mas se ela estiver seca, ele não gosta, porque a textura muda. Eu tinha, por exemplo, quando criança, Orley, algumas alergias, que isso também é uma característica que indica. Eu tinha, por exemplo, eu comia tomate e o meu corpo ficava todo empelotado, ficava todo empelotado, manchas vermelhas e coçava, por exemplo. A dificuldade com luz muito forte, barulho muito agudo, isso também pode indicar. Muito movimento, né? Pessoas. Esse lance do tomate não é uma questão, não seria uma questão orgânica, por exemplo, alguma reação orgânica? Então, o autismo se manifesta também em características orgânicas e fisiológicas. Sim. Uma série de alergias, por exemplo, podem derivar da condição autista. Tem uma questão aqui que eu achei interessante. Os riscos de não conhecer a vivência autista é cuidado ou adestramento? Essa é sua, né, Marília? Ai. Então... É meio pesado, né, a gente falar em adestramento assim, mas É pesado, mas dentro da vivência... e aí é onde eu falo que eu gosto muito do psicodrama, trabalhando com o neurodivergente, que é isso, a gente cuida de dentro para fora. E tem algumas... O autista é um neurodivergente. É um neurodivergente, sim. E aí tem algumas práticas terapêuticas que eu vejo como adestramento mesmo, porque é de fora para dentro. Então, eu não posso ter estereotipia, eu não posso, como disse uma época o Henrique, né? Eu quero ser autista, porque se eu tô me sentindo desorganizado em algum determinado lugar, eu quero fazer minha estereotipia para me regular, para eu conseguir ficar naquele ambiente. Né? E aí, mas, assim, a gente nunca deixou ele de pedir para que ele não faça, porque é importante, a gente sabe o quanto é importante. E quando eu falo de adestramento, eu falo muito nesse sentido mesmo, porque eu tiro o estereótipo para ser socialmente aceito. Então, eu vejo como uma terapia de fora para dentro, porque socialmente está vendo de fora. Mas e como que o autista está se sentindo por dentro? E aí, onde que ele vai se desorganizar? Que ele vai, em alguns casos, poder desorganizar dentro de casa. Mas aí o adestramento continua dentro de casa. Então, se você faz esse comportamento, eu não vou te dar isso. Você não vai poder comer o picolé, por exemplo, que você quer. Porque você está tendo esse comportamento. Então, ele vai encapsulando aquilo e chega na vida adulta, muitas vezes, por exemplo, uma criança que poderia ser nível 1 ali, pode chegar na vida adulta nível 3, porque ele está segurando tudo aquilo que ele não pode fazer, porque ele aprendeu que não pode, porque é errado, mas com uma compensação, com muitas percas mesmo. Deixa eu falar um pouquinho, eu acho que tem uma questão aí que precisa ficar mais clara, que é a questão da neurodiversidade. E eu vou tentar complementar um pouquinho o que a Marília falou. Mas você queria perguntar alguma coisa, Orley? Não, eu só bateu na minha cabeça aqui, porque aquele dia que a gente se conheceu pessoalmente lá no estacionamento lá do meu prédio. Sim. Eu lembro que você falou uma coisa que ficou.
Pastor Orley, se eu não tivesse descoberto que eu sou autista, eu não teria chegado até você. Exatamente. Não teria mesmo. Como é que é isso? Medo, timidez? Eu vou te responder falando um pouquinho sobre a Tá. neurodiversidade. Durante o período que eu estava dizendo anteriormente, em que a psicanálise predominou nos estudos e nos cuidados com os autistas, sempre existiu uma preocupação que a Marília demonstra aqui, que é tentar enxergar a pessoa na sua especificidade, na sua integridade de dentro para fora. A partir do momento em que a psiquiatria, que as ciências médicas passaram a cuidar do assunto, a coisa ficou mais de fora para dentro. Então, ou você cria metodologias para adequar e normalizar o autista, e essas metodologias implicam uma certa forma de adestramento, ou você dá remédio. Claro, eu tomo medicamento, mas não para o autismo, que não tem remédio. Eu tomo medicamento para aquilo que a gente chama de condições concomitantes, que na linguagem médica a gente chama de comorbidade. Eu não falo comorbidade porque não é doença, é condição conjunta, Sim. condição colada. Por exemplo, para a ansiedade. Mas... Você é ansioso? Sou ansioso, eu tenho... É até bonita essas siglas, né? Transtorno Geral de Ansiedade, TGA. Olha que coisa bonita. Interessante. Então, Orley, quando começaram a se desenvolver as pesquisas das chamadas neurociências, aí ficou fácil de enxergar, por exemplo, através daqueles exames de ressonância magnética, fica fácil hoje você pegar o cérebro de uma criança não autista e o cérebro de uma criança autista e perceber que a fisiologia, a organização física do cérebro e as conexões são diferentes. Olha só. Então, quando a gente fala em neurodiversidade, a gente está se baseando em duas coisas. Primeiro, as pesquisas das neurociências, que são capazes de demonstrar com toda a clareza que a formação, a organização e o funcionamento do cérebro do autista é diferente do não autista. Esse é um ponto. E o outro ponto, o desenvolvimento das pesquisas ligadas aos pesquisadores autistas é que levam a essa construção de toda uma nomenclatura, de toda uma série de teorias, de toda uma série de explicações que tentam não se contrapor e não confrontar o discurso médico, mas de dizer, olha, existem uma forma de auxiliar outros caminhos, existem outras possibilidades. E isso permite hoje, por exemplo, resgatar a psicanálise como forma de cuidado com o autista. Porque, aí voltando a uma dimensão política da questão, quando veio a pandemia e todo um discurso negacionista apareceu e toda uma conversa de vírus chinês e remédios que não têm nenhuma eficácia foram receitados, etc., surgiu uma discussão sobre o que é ciência e o que não é ciência. Então é preciso confiar na ciência e tudo aquilo que não for científico não merece confiança. Então, há um debate hoje entre os especialistas. A psicanálise é uma ciência, não é uma ciência? A psicanálise é auxiliar, pode auxiliar no tratamento dos autistas ou não? Eu sou daqueles que acredito assim, que o discurso da psicanálise não seja científico, ou que o discurso científico tem várias possibilidades, vários caminhos.
Mas o que importa, a psicanálise é capaz de ajudar as pessoas autistas. E existem hoje N publicações, dentro da minha pesquisa eu estou investigando isso, e N publicações no mundo inteiro, mas principalmente no Reino Unido, que demonstram com clareza que a psicanálise associada à psiquiatria ou não, e mais farmacologia, remédios, auxiliam sim na questão autista. Agora, para te responder, eu falo muito, né? Se deixar eu te falar, eu falo o dia inteiro. Vamos lá. Por que aquele dia que eu fui lá e me apresentei a você, por que eu te disse que se fosse antes do laudo de autismo, eu não teria tido a coragem? Por dois motivos. O autista normalmente acha, isso é uma característica que eu posso dizer que é geral, claro, tem variações e especificidades, mas o autista sempre acha que o outro não vai dar atenção devida para ele, ou que ele não merece atenção, ou que ele vai incomodar, ou então que ele vai se incomodar abordando o outro. Seria um tipo de um complexo de inferioridade. Isso acompanha, isso acaba derivando dentro do autismo em função das dificuldades que a gente tem de comunicação. Sim. Então, esse é um dos motivos. A gente tem a dificuldade do contato social. O que é que eu falo? Como é que eu abordo? Será que vai ter importância isso que eu vou falar? Isso é uma coisa que o tempo inteiro está girando na nossa cabeça. Esse é um ponto. O outro ponto, hoje eu tenho a coragem, vamos dizer assim, de abordar, porque hoje eu tenho um propósito. E o meu propósito é entender o autismo, divulgar a questão e ajudar os autistas a buscar a sua autonomia, a sua autenticidade. Então são essas duas questões aí. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Marília, no seu consultório, são muitos os casos que aparecem de TDAH, de autismo, essa coisa toda? Sim, tem muitos, né? E aí, uma das perguntas que você fez sobre a vivência autista, eu lembrei muito de um caso de uma paciente que ela é filha de autista. E ela hoje tá concluindo a graduação em psicologia e ela trouxe uma vivência alguns dias atrás sobre as colegas que estão fazendo estágios, né, nessas abordagens aí de treinamento de comportamento. Uhum. Ela falando assim, com muito pesar das pessoas falarem sobre o autismo numa propriedade sem ter a vivência, sem vivenciar, por exemplo, com um pai autista, o que é a questão, né, do vivenciar aquilo, até porque o pai teve o diagnóstico tardio também. Uhum. Então, eu vivo com um autista há 20 e tantos anos e elas falam sobre o autismo, sobre essa teoria de treinamento comportamental que não é real, não é verdade. Né? E aí você vê o sofrimento não só do pai ali que teve o diagnóstico tardio, que agora as coisas vão encaixando, mas da família também.
né, de ter passado pelas dificuldades junto, por aquela filha ter crescido junto com essa dificuldade, tentando às vezes equilibrar, ajudar o pai a se organizar, a se regular, mas até porque ele não sabia, então agora ele vai ter os recursos para isso. Né? E a gente vai lembrando de várias vivências aí de pacientes que, poxa, eu não sabia, e agora? O que eu vou fazer? E aí, quando eu falei das terapias, né, de dentro para fora, e lembrei de uma paciente que a gente veio trabalhando a questão emocional, do se conhecer, autoconhecimento, fundamental. Então, se eu me conheço, se eu sei as minhas características, o que me leva para a desregulação, eu vou conseguir identificar aqui, poxa, aqui, se eu ficar 40 minutos, para mim é bom, mais do que isso vai ser sofrido, que é esse resgate da autenticidade, né? E o psicodrama, ele traz muito isso também, de resgatando a espontaneidade da pessoa para que ela possa ser autêntica, que ela possa entender que ser dá ela mesma, né? isso, ser ela mesma, e que dá para ela, por exemplo, ir socializar, comunicar com as pessoas, mas que ela tem as limitações, e aí ela vai descobrindo quais são essas limitações, quais são as características que traz para que ela fique mais limitada, e começa a respeitar essas limitações, primeiro ela, né? Ela passa a respeitar essas limitações, e o externo fica ali, no momento da socialização, vamos dizer assim, não fica tão aparente. Mas primeiro ela olhou para dentro dela, cuidou disso para que o comportamento mudasse. Né? Então, essa paciente específica, a gente trabalhou tudo isso. Hoje eu poderia dar alta para ela, por exemplo, mas tem algumas coisas executivas que ela ainda tem dificuldade, e que nesse momento da terapia dela, nós estamos trabalhando as funções executivas. O que ela, como que ela vai, por exemplo, lavar a louça, se ela tem uma sensibilidade tátil, que ela tem dificuldade com a bucha. Então, o que a gente pode ir fazendo e trabalhando para que ela consiga pegar na louça, na bucha, e lavar aquela louça? E se a pessoa forçar? Tipo assim, não, eu vou continuar, vou sentir, não sei o que, tal. Ela vai se desregular. Que é o que eu falo do Muda treinamento. de nível. Isso, é o que eu falo do adestramento, né? Sei. Você tem que lavar a louça, você vai lavar a louça. Duas coisas que me ocorreram aqui, te interromper um pouquinho, Marília. Quando a gente fala da vivência e da autenticidade, um exemplo, como é que eu lido com isso hoje? Você deve se lembrar, eu cheguei para você e falei, eu sou autista e tal. Então, quando eu chego nos lugares, dependendo da situação, por exemplo, é um lugar que tem muita luz, eu sei que eu vou ter que ficar bastante tempo, isso vai me incomodar, eu levo um óculos escuro e explico. Olha, eu estou usando o óculos por esse motivo. Ou quando eu vou a algum lugar que eu sei que tem muito barulho, eu levo o meu fone, que faz supressão de ruído, e explico para o pessoal. Se precisar conversar comigo, fala um pouco mais alto, porque eu estou aqui com a supressão de ruído. Então, essa vivência a partir da autenticidade, ela está associada a essa capacidade que a gente desenvolve para dizer aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente suporta. Sem vergonha, sem nada. Sem vergonha, sem medo. Sem medo. Para muita gente isso é muito difícil. Para muita gente isso é muito difícil. Ainda mais no mundo hoje que eu percebo... Rotula muito. Além de rotular, é um mundo que tá se voltando para o discurso da verdade única. E o que a gente... quando você defende a autenticidade autista, quando a gente fala dessas características, nós estamos falando assim, empatia, respeito, paciência, capacidade de conviver com a multiplicidade daquilo que cada um de nós é. E isso envolve... Aí é o segundo ponto que eu ia te falar. As metodologias, como diz a Marília, de fora para dentro, as metodologias que envolvem o treinamento ou o adestramento, elas desconsideram uma questão que é fundamental.
normalizar o autista ou qualquer outro neurodivergente dá certo, funciona, é ótimo, acalma, equaliza, organiza, mas provoca no neurodivergente em geral e no autista em particular trauma que ele vai carregar para o resto da vida. Então, de uma forma bem prática, uma questão muito prática que a gente sempre fala, o que é mais fácil, Arley? O autista entender a complexidade do mundo normal? Por exemplo, a gente tem dificuldade para entender malícia, segundas intenções. O que é mais fácil, o autista entender isso ou o não autista aprender a conversar com o autista na linguagem dele, na forma como ele tem de se expressar? O que é mais fácil? O que é mais conveniente? Tratar o autista como uma pessoa normal. Não. Não, tratar o autista como uma pessoa autista. Sim. E não como uma pessoa normal. Sim. E é um pouco disso que eu falo nesse livrinho aí. Falar nisso... O que eu ia complementar, que o Weber estava falando, é assim, o autista tem que adaptar para a normalidade. Mas o que é considerado normal, que eu coloco em xeque também, né, o que é normal, que é isso. O normal não pode ou não quer entender as dificuldades que o autista tem. Essa coisa de normal, hoje, isso é assunto para outro programa, né? Mas Posso contar um caso, rapidinho? Uma cliente, aí falando como advogado, uma cliente autista que sofreu abuso, sofreu assédio, sofreu abuso. Isso nem foi aqui, foi lá no Rio de Janeiro. A juíza não aceitou o meu pedido de audiência online. Eu tive que sair daqui, ir até lá para a audiência. Passei um dia conversando com a minha cliente que não tinha condições para depor na audiência. Eu a convenci a depor na audiência. Chegamos lá, era uma juíza e uma promotora. Isso foi julho de 2023. Tinha acabado de sair uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que indicava formas do Judiciário e o Ministério Público lidarem com pessoas autistas. Todos os cuidados necessários para que fluísse bem uma audiência, por exemplo. No meio do depoimento da minha cliente, que eu gastei um dia convencendo que ela deveria falar, no meio do depoimento, a juíza a interrompe. A senhora não procurou a delegacia especializada em proteção às mulheres? Aí eu levantei a mão pela ordem, excelência. Eu gastei um dia tentando convencê-la a falar na audiência. Ela é autista. Ela tem muita dificuldade de comunicação. Ela está vivenciando uma crise por conta do abuso que ela sofreu. Então, é um exemplo prático de como as pessoas não sabem lidar com a especificidade autista. Bom, você falou no seu livro que você está lançando. Já foi lançado, né? Já foi. Foi lançado num congresso internacional de educação lá em Belo Horizonte. É o Auticionário. É um dicionário do autismo? Um vocabulário autista? A ideia do Auticionário, Arley, é trazer em linguagem simples, legal, trazer em linguagem simples, em textos curtos, palavras e expressões para ajudar tanto o autista quanto o não autista a entender como é que a gente funciona, para facilitar exatamente isso, para facilitar o diálogo, a convivência, a aproximação entre autistas e não autistas. Então a ideia é essa, é trazer em linguagem simples uma leitura do eu autístico, né, da autonomia do autista, para que as pessoas aprendam um pouco mais como é que a gente funciona. E vou ler com muita atenção, viu, Weber? Eu espero que você leia e me dê um retorno também, né? Claro. De repente a gente volta aqui. Quem sabe? Para falar sobre esse livro.
Muito vendo aqui alguma coisa aqui interessante. Estamos sempre à disposição. E eu não te falei, mas chegou o paciente com o seu livro no consultório para fazer a investigação. Ah, é? Depois da Ó, leitura do livro. aí. Informação é tudo. Foi. Então, essa é a ideia. A ideia é permitir que todo mundo se comunique melhor, viva melhor, porque a finalidade da vida do Orley, eu não acho que não é outra. Não é A outra. gente tem que viver Com bem. certeza. Para a gente viver bem, a gente precisa saber quem a gente é. Uhum. Né? Facilita O muito a que vida. não é fácil. Né? Não é. É. Não é fácil. Mas- Depois que eu conheci a neurodiversidade, na vivência, eu tive a oportunidade de mudar os meus caminhos no consultório. E eu vejo, dentro da minha vivência, né, de consultório e em casa, o quanto eu mudei, o quanto eu passei a não julgar as pessoas, né? Porque a gente não sabe, a gente não pode fazer só uma leitura ali Uhum. do que é a pessoa sem conhecê-la, né? Sim. Então, e aí o julgamento é onde traz muito para esse preconceito, né? Para essa falta Sim. de eu falo que é de humanidade. Com certeza. Né? Temos muito Com profissionais certeza. que estão trabalhando na saúde mental que não são humanos, né? E isso dói. Né? A gente falando de saúde mental em 2025, aí, por tudo que toda a humanidade já passou, e ainda a gente tem profissionais de saúde mental não sendo humanos, não tendo esse olhar empático. E a pessoa é tudo, né? O ser humano é tudo, né? O humano. Weber Abrão, Marília Parreira, foi um prazer enorme tê-los aqui, o nosso Doses de Saúde dessa semana, viu? Tenho a certeza que esse conteúdo que vocês dispuseram aqui para a gente vai ser de muita utilidade para o pessoal que nos acompanha, viu? Muito obrigado, parabéns Obrigada. pelo A gente trabalho que agradece. vocês desenvolvem. A gente agradece a oportunidade e estamos à disposição sempre que necessário. Se alguém quiser entrar em contato com a gente também, depois você pode Sim, sim. passar o telefone, Sim. não tem problema. O pessoal entra em contato com a gente pela rede e qualquer coisa a gente transmite lá as informações. Muito obrigado, Tá gente. joia. A gente Obrigada. agradece. E para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Até a próxima.